Olá, bom dia. Nessa semana, muitos animais morreram com suspeita de botulismo em Mato Grosso do Sul. Nós, como uma empresa de saúde animal brasileira, nos sentimos na obrigação e no dever de alertar os nossos telespectadores, os produtores que estão nos acompanhando de diversas partes aí do nosso país, sobre essa doença, sobre como preveni-la, quais são os sinais clínicos, enfim. Tudo isso a gente vai falar hoje no Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. A gente está ao vivo direto da nossa sede em Cravinhos, interior de São Paulo. E quem está fazendo aqui companhia pra gente, pra mim e pra você, é o nosso médico veterinário Marcos Buzo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Juliana. Bom dia, amiga pecuarista. E olha só, você pode e deve participar dessa conversa, viu? Infelizmente, botulismo é um tipo de clostridioses e muita gente confunde com picada de cobra, com raios, enfim. Então aproveite esse espaço para tirar as suas dúvidas pelo 0800 941 2000 e tem também o WhatsApp 16 98181 8687. Marcos, ainda, obviamente, não foram confirmadas as mortes por botulismo. Mas se caso for, botulismo é uma doença comum aqui no Brasil? Primeiro, acho que você tocou num ponto muito importante, né? Os meios aí, a mídia já tem noticiado bastante, alguns até afirmaram que o problema lá da fazenda do Sr. Pércio lá, acho que em Ribas do Rio Pardo, com a morte de 1.100 animais, está diagnosticado o botulismo, não é bem isso. Então, enquanto empresa, vamos aqui deixar bem claro, que a gente vai falar sobre o botulismo, porque é uma suspeita da morte desses animais, a causa mais provável da morte desses animais. A gente já vem passando por tantas situações macroeconômicas e situações da carne, tanta notícia aí que alardeou bastante. O que é fato é que realmente morreram 110 animais por alguma causa. Uma das mais prováveis, dentre as clostridioses, seria o botulismo, mas outras estão sendo investigadas. Eu acho que a partir de amanhã a gente tem um diagnóstico definitivo. Voltando para o nosso tema aqui, já que tanta gente está achando e está suspeitando, né, sobre o botulismo, a mídia já deu como situação certa, a mídia até nacionalmente falando sobre isso, né, Juliana? Sim. Nós temos sim uma solução, nós temos uma forma de prevenir botulismo, nós temos uma forma de prevenir as clostridioses de uma forma geral, mas é importante quem está nos assistindo entender um pouco sobre o botulismo. Sim, pergunta o que é o botulismo, o que o botulismo causa. Antes de mais nada, eu queria dizer um ponto aqui que entre o remédio, tem um ditado popular que a diferença do remédio com veneno é a dose. Uhum. O botulismo é uma toxina. Okay. O clostrídio ele está no ambiente, principalmente nas carcaças. Então, aquela clostridiose, o clostrídio botulino, ele está no ambiente produzindo toxinas quando há decomposição de matéria orgânica. Então, a quantidade ingerida, quando em demasiado, a morte imediata também acontece dos animais. Porque o produtor, em algumas situações, ele já viu que alguns animais com botulismo, primeiro ele tem a imobilidade dos membros, então tem paralisia de membros, esse animal pode deitar. Tem um teste simples de detecção que às vezes o produtor vai lá e puxa até a língua do animal quando ele já está em decúbito, e se essa língua demora a voltar ou não volta, por paralisia, então dá paralisia nos membros, dá paralisia muscular, e a morte desse animal acontece com o tempo, justamente porque tudo dele, dos organismos, os músculos vão paralisar, inclusive o diafragma, que é responsável pela respiração. Então, o botulismo, ele tem uma característica muito forte, que é a paralisia gradativa dos animais. Lembra quando eu te falei do ditado popular? Que entre remédio e veneno o importante é a dose? Sim. O botulismo não muda. Então, altas doses de toxinas ingeridas no ambiente, veja só a palavra que eu utilizei, do ambiente. Pode vir de aguada, então a gente até usa o termo de botulismo hídrico, o animal ingere através da aguada, ou botulismo através de comida. No caso da ração que foi desse, né? É isso que eu quero deixar muito claro. Ainda não está diagnosticado se o botulismo dessa propriedade, se for botulismo, se ele é hídrico ou se é proveniente do silo de grão úmido ali de milho. Novamente, o silo grão úmido de milho é fantástico, uma tecnologia segura e muito eficaz. O que tem que ficar atento é se houve carcaça nesse ambiente, se moeu carcaça nesse ambiente, alguma coisa relativa a isso. Então, eu só queria voltar.
Mulheres não usam toxina botulínica para rosto, para estética? É verdade. Em pequenas quantidades. Sim. Então, o Botox é utilizado em pequenas quantidades. Em altas quantidades, a gente tem o prejuízo que teve aqui, possivelmente teve aqui na propriedade lá de Ribas do Rio Pardo. Então, é muito importante o produtor entender que botulismo ele está presente na propriedade. Se tem carcaça de animais mortos, aí não precisa ser apenas do boi, apenas da vaca, mas qualquer tipo de carcaça morta no ambiente vai ter o Clostridium botulinum, a bactéria vai estar lá, se proliferando, se reproduzindo e produzindo essa toxina. Se essa toxina estiver na água e o animal beber, um botulismo hídrico. Se essa toxina está na fonte de alimentação, o botulismo por forma alimentar. Lembra que há muitos anos atrás o Brasil é até proibido de utilizar cama de frango na nutrição, no coxo dos animais, justamente por isso, porque havia morte de frangos nessa. A cama de frango é onde os animais ficam até determinado nível de vida, até ir para o abate, mas aí alguns animais já morrem, ficam por ali, começa a decomposição, proliferação de toxina. Então já foi proibido no Brasil o uso desse tipo de alimentação. Então não há mais botulismo por camas de frango, por carcaças, mas pode ter em outras situações onde possivelmente teve uma contaminação de carcaça morta. Ok. Lembrando que, excepcionalmente hoje, né, por conta da seriedade do assunto, a gente também está fazendo a transmissão simultânea pelo Facebook, viu? Então você também pode mandar perguntas pelos comentários ou enviá-la inbox, ok? Tem ainda o WhatsApp, 16981818687. Bom, então não dá para brincar, né, com botulismo e qualquer uma das clostridioses. Não dá. A forma de contaminação ela é presente no ambiente. Então você não vai controlar o ambiente, é muito complicado. E novamente, as pessoas que estão usando silo de grão úmido, continuem com essa tecnologia. É uma tecnologia muito eficaz, é uma tecnologia muito segura. Não estamos dizendo que o que aconteceu lá na propriedade seja decorrência do grão de silo úmido, o milho reidratado. Não é isso. Acontece que se tiver alguma fonte de contaminação desse silo, poderia ser qualquer outro subproduto, qualquer outro substrato, qualquer outro alimento. Poderia ser um silo comum, um silo de milho picado, não estamos falando de grão, um silo. Bem, não é o silo de grão úmido responsável, aí nessa situação de milho, responsável por botulismo ou pela suspeita de botulismo na propriedade. Está sendo averiguado um monte de coisa. Então, para aquele produtor que ainda tem, porque é uma tecnologia crescente, tem muita gente nos assistindo, Juliana, que usa essa tecnologia e agora está com o pé atrás. Não fiquem. Se você tem um bom controle do teu ambiente, não tem carcaça morta, não tem proliferação de carcaça, decomposição de carcaça, tanto na sua fonte de nutrição, quanto hídrica, quanto de aguada, fica tranquilo. A gente tem uma forma de garantir essa tranquilidade, esse sono mais tranquilo, que é com vacinação. E a gente pode falar de protocolo de vacinação. E é isso que a gente vai falar agora, Então, porque a boa notícia que a gente tem é que tem como prevenir essas doenças. Tem. Anteriormente, quando a gente sempre fala de morte súbita nas propriedades provocadas pelas clostridioses, em algumas regiões aí, todo mundo já utiliza o termo manqueira ou carbúnculos, bom, tem vários nomes aí, vários tipos de denominação das clostridioses. O botulismo em si, específico do botulismo, nós temos uma vacina que tem uma proteção contra 10 clostridioses, inclusive o botulismo e também o tétano. Ela chama Ouravac Poli-BT. É importante, dentro do calendário de vacinação das propriedades, adotarem o sistema de vacinação para clostridioses. Então vamos lá. Ela pode ser feita em animais, em ruminantes, aí, em bovinos, a partir de 2 meses de idade. Então, animal ainda bezerro, você vai aplicar. Se ele é filho de mãe vacinada, você vai fazer aos 2 meses de idade, vai repetir com 30 dias, ou seja, no 3º mês de vida desse animal, e depois vai repetir depois de 6 meses. De 6 em 6 meses, a gente faz a aplicação da vacina Ouravac Poli-BT nestes animais até eles completarem 24 meses. Então, até os 2 anos de idade, a gente vacina semestralmente, 2 vezes ao ano. E a partir dos 24 meses de idade, a gente vai fazer Ouravac Poli-BT pelo menos 1 vez por ano. Muito bem. A gente tem uma reportagem que reforça todas as informações que o Marcos falou. Vamos ver? A pecuária de corte brasileira é um exemplo de sucesso para todo mundo. Temos o maior rebanho comercial e somos os principais exportadores de carne bovina. A eficiência deste resultado depende de vários fatores. O principal deles, o controle de doenças como as clostridioses. As bactérias ficam no ambiente e, depois de infectarem os animais, provocam um problema por causa das toxinas que liberam no organismo, o que mata o gado. As clostridioses são doenças que acometem animais tanto de corte quanto de leite.
Então, são doenças que normalmente provocam a morte súbita dos animais. Então é importante se preocupar com isso, porque a perda do animal numa propriedade, ela é sempre um prejuízo que demora muito para ser pago. Existem 3 tipos de clostridioses: gangrenosas, enterotóxicas e neurotóxicas. Neste último, se destaca o botulismo, que é difícil de controlar por ser encontrado no ambiente da fazenda. Por isso, é muito importante atuar na prevenção com a vacina. Quando o animal ele é acometido pela toxina botulínica, provavelmente ele vai morrer. E como é uma doença que está muito atrelada às condições ambientais e fica difícil de se ter um controle sobre isso, a vacinação contra o botulismo é a melhor opção para se prevenir esse tipo de doença. A vacina Orovac Poli-BT é a solução da Ourofino Saúde Animal contra o botulismo, tétano e outros 8 tipos de clostridioses comuns no Brasil. O controle depende de um cronograma de imunização, que pode mudar se os bezerros forem filhos de vacas vacinadas. Nesse caso, o bovino é vacinado pela primeira vez ao completar 60 dias e novamente após 30 dias. Depois ocorre a revacinação a cada 6 meses, até completar 2 anos. Passada a fase inicial da vida do animal, a vacinação deve acontecer anualmente. Os bezerros de mães não vacinadas devem receber, além das doses com 2 e 3 meses, um reforço especial aos 5 meses de vida. Protegido desde cedo, o rebanho com certeza vai apresentar os melhores resultados para a fazenda. A primovacinação é realizada adequadamente, os protocolos vacinais sendo realizados anualmente, o animal fica protegido. Bem, informações excelentes, né? Vocês viram com o Marcos Buzo e também o reforço das informações com o Marcel Onizuka. Bom, vamos dar uma respirada aí nesse assunto, no tema, porque agora em agosto tem Feira de Negócios vindo por aí, vamos ver? FenaBom 20 anos. A Feira de Negócios da Bom Negócio. De 16 a 18 de agosto em Patrocínio, Minas Gerais. Inovações, sorteios, informações e, claro, ótimas oportunidades para o produtor rural. Patrocinador oficial Ourofino. Informações FenaBom 3831-7888. Realização Bom Negócio. 20 anos de bons negócios. E sábado tem leilão da raça Angus lá em Santa Catarina. 8º remate Destaques Angus. Reprodutores, fêmeas e terneiros, cruzas do mais alto padrão racial. Genética com qualidade comprovada. 8º remate Destaques Angus, dia 12 de agosto a partir das 13 horas, no Parque de Exposições Leônidas Rupp, em Campos Novos. Realização Fazenda Renascença. Angus, a raça completa. Muito bem, então, nesse sábado, leilão da Fazenda Renascença. Um grande abraço para o pecuarista Nelson Serpa, lá de Santa Catarina. Bora para cá, vamos voltar, né? A gente viu, então, suspeita de botulismo em Mato Grosso do Sul, um dos tipos de clostridioses, e Marcos já viu muitos outros tipos viajando aí pelo país, né? Já. Vou até relatar um caso um pouco mais rápido, mas de 2 semanas atrás, onde juntamente com 2 médicos veterinários da Ourofino, a gente atendeu um cliente que faz uso de protocolo reprodutivo nosso. O Lussandro está nos assistindo. Obrigado, Lussandro, médico veterinário nosso lá da região de Redenção, mora em Redenção. E o Dr. Célio Maia, que também é o nosso gerente regional lá e veterinário, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Nós atendemos uma propriedade onde 17 animais que haviam sido desmamados, levados a sistema de semi-confinamento, ou seja, em pastos com presença de ração, onde nunca tiveram adaptação com essa ração, comiam CRIP, mas era dado, ofertado depois uma outra ração com outros índices energéticos, outros índices proteicos, e essa mudança brusca que ocorreu nos animais dessa alimentação, e a gente comprovou isso por necrópsia também, avaliando esses animais, a presença da clostridiose que estava cometendo esses animais eram das enterotoxemias. Então, aquilo que já é presente, aquelas bactérias que já estão presentes ali no trato digestivo do animal, proliferou, liberou toxina, teve sintomas neurológicos e também teve morte súbita. Nessa situação, em menos de 12 a 24 horas ali, já havia morte dos animais. E os animais acometidos sempre aqueles que comiam mais, com a metragem linear por metro
por metro, pelo menos 40 centímetros por animal ali, por cabeça animal, ele não estava sendo muito bem respeitado, então os animais mais dominantes dentro de cada lote, que tinham acesso melhor ao coxo, ingeriam grandes quantidades, eram esses que acabavam morrendo dentro dos piquetes. Marcos, pergunta do Márcio Oliveira, de Aracatu, Bahia. Márcio, muito obrigada. Sobre o botulismo, ele ocorre mais em pastagens secas? E qual deve ser a medicação necessária para fazer a aplicação nos animais e de quanto em quanto tempo? Uma ótima observação. Não só em pastagem seca, pode ocorrer durante o ano todo. Acontece que em pastagens secas, às vezes os animais vão mais às ervas. E aí pode ter até um diagnóstico diferencial do animal ingerir uma planta tóxica, ter sintomas parecidos, sintomas neurológicos, também ter acometimento de paralisia e até um diagnóstico diferencial um pouco confuso. Então não significa apenas que aparece o botulismo ou se vai ou não aparecer em determinadas épocas do ano. Por isso que até os 24 meses nós sugerimos que os animais, até mesmo pelo sistema imunológico dele, sejam vacinados nesses momentos. Muito bem, então. Um abraço para o Luiz Carlos de Tupanatinga, Pernambuco, diz que esse é o melhor programa de pecuária. Muito obrigada, viu, por acompanhar a gente. Abraço também para a Lésia Almeida, da nossa equipe da Ouro Fino, lá no Rio Grande do Sul. O Tionzinho Moraes, que também são pessoas que estão acompanhando pelo Face. Tempo acabou, mas eu tenho aquele bate-bola rapidinho. Qual idade de vacinar o rebanho? Começa a partir de 2 meses de idade. Em quais situações é melhor fazer o reforço da vacina, Marcos? Em situações onde a gente não há controle de ambiente, se há carcaça no ambiente, principalmente pensando em botulismo. Mas clostridiose, não brinquem com isso, façam em todos os animais. Moçada, turma que está aí nos assistindo, independente se você já viu ou não clostridiose dentro da tua propriedade, e às vezes a gente acha que é outras coisas que estão cometendo, faça a vacinação semestral para os animais até 24 meses e anual para os animais acima de 24 meses. Tome isso como obrigatório no calendário sanitário de vacinação de vacinas aí dentro da propriedade. Não deixe de fazer isso. Solução da Ouro Fino em caso de botulismo? Orovac Poli BT. Pega 10 clostridioses, 8 clostridioses, incluindo as enterotoxemias, manqueira, e aí depois o botulismo e também o teto. E se não tem histórico de botulismo, qual a solução? Se não tem histórico de botulismo, nós temos uma Orovac 10TH, que é utilizada principalmente lá no sul. A Lésia está nos assistindo. Obrigado, Lésia. Aí no sul, onde há também hemoglobinúria bacilar, a gente recomenda aí a vacinação com Orovac 10TH. Você foi ótimo, como sempre, no seu bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Temos tanto assunto para falar. Fica para próximos programas. Fica para a próxima. Até a próxima, então. Até a próxima, Juliana. Um abraço. Bom, pessoal, amanhã o assunto do Ouro Fino em Campo vai ser sobre vermifugação, mas a gente vai continuar falando sobre a questão, porque você pode aproveitar o manejo de vacinação, de vermifugação, para fazer a vacinação contra as clostridioses, viu? Acompanhe amanhã, a partir das 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília, no canal do Boi e aqui pelo Face. Eu, claro, vou esperar por você. Tchau, tchau.